Romanos, muitos dizem que é o Evangelho de Paulo. Ele diz lá, capítulo 1, o meu Evangelho. Então, graças ao Senhor que carta aos Romanos é uma carta tão maravilhosa, palavra do Senhor, tantos ensinamentos para a nossa edificação. E como nós cantamos aqui, tudo que Cristo conquistou por nós na cruz é nosso, é direito, é nossa herança. Então aqui, irmãos, no verso 16, a palavra diz assim, Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Algum tempo atrás uma pessoa falou para mim o seguinte: o nosso espírito? Como assim o nosso espírito? Irmãos, o homem, ele é composto espírito, alma e corpo. O espírito nasceu morto por causa do pecado. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então, aqui, irmãos, quando cremos na obra consumada de Cristo lá no Calvário, o Espírito, ele aplica tudo aquilo em nós, fazendo-nos nascer de novo, nos regenerando, nos dando a sua própria vida. Então, ele conecta a vida em nosso espírito morto, então nós recebemos a vida zoe de Deus. Nós já nascemos pecadores, alma vivente dentro de um corpo, mas o espírito morto. O espírito é uma das faculdades do nosso corpo que tem comunhão com Deus o Pai, mas ele morreu na queda. Então, a obra que Cristo veio fazer é trazer vida, vida em abundância, vida eterna. Então, o próprio Espírito é Ele mesmo, a pessoa do Espírito. Quando fala que o próprio é a própria pessoa, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. E por ser uma pessoa, Ele pode se entristecer. Então, o próprio Espírito, que é Deus, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, preste atenção aqui no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nosso Pai, Tua palavra ela está aberta, pedimos que Teu Espírito que a inspirou lance luz sobre essa verdade, lance luz sobre o nosso entendimento, abrindo, iluminando, fazendo-nos com que nós venhamos a compreender as Escrituras, para sermos edificados, sermos alimentados. Pai, esta é uma ocasião tão especial, quando nós como Igreja do Senhor nos reunimos em torno da Tua Palavra e debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, cremos que esse tempo será um tempo muito proveitoso para nós, quando sabemos que o Senhor tem rasgado os céus para nós, abrindo a Tua Palavra para nós. Obrigado por essa liberdade que nós temos de ler as Escrituras, de meditar na Tua Palavra, Te louvar e Te engrandecer o nome. E também, Pai, pelo Teu coração tão generoso em nos se importar com cada um de nós. Sabemos que pela graça nós somos salvos e pelo Teu amor o Senhor nos cuida, o Senhor cuida de cada um de nós. Então, Pai, nossa alegria ela é transbordante nesta noite, quando também iremos participar da mesa que o Senhor tem preparado para nós. Ministre, Pai, aos nossos corações. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, observaram que tem uma palavrinha aqui, que se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus.
Irmãos, nós ficamos muito entusiasmados quando verdadeiramente nós temos plena consciência daquilo que nós somos e daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Agora, irmãos, aqui no versículo 17, a parte B, toda a nossa herança, ela precisa ser confirmada a nós. Quem nos confirma é o próprio Senhor. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante, o assunto ele não termina quando ele fala aqui, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Talvez uma pergunta que às vezes assola a nossa mente: o que nós herdamos? O que nós herdaremos? Não, nós não vamos herdar, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você se lembra que algumas vezes o Senhor Jesus ele disse assim: tudo que o Pai tem é meu, e tudo que é meu é do Pai. Então, irmão, o que o Pai tinha? E o que o Filho tinha para o Pai, e o que o Pai tinha para o Filho? Ele mesmo. Irmãos, porque nós não precisamos, uma vez que cremos no Senhor, na obra consumada do Calvário, nós herdamos o próprio Senhor. Então, Ele é a nossa porção, e nós somos a porção dEle. Vamos ver depois aqui o texto, muito interessante. Mas, muitos pensam que irão herdar coisas. O Senhor não tem coisas para nos dar como herança. A herança do povo do Senhor é o Senhor mesmo. Porque, irmãos, quando nós adentrarmos aqueles portais eternos, vocês vão perceber que aquelas ruas de ouro, elas não terão muito significado uma vez que nós temos o Senhor. Porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é aquele que morreu por nós e nos incluiu na sua morte e ressurreição. Por isso que a mesa do Senhor, ela é tão cheia de significado, ela fala exatamente daquilo que Cristo é e fez. Agora, não fique alimentando aí no seu coração, de repente você vai ganhar muitas coisas de Deus lá na glória. Irmãos, quando você contemplar o Senhor, e hoje nós procuramos, com a ajuda do Espírito, adentrar no coração do nosso Pai Celestial, embora todo o estudo hoje pela manhã foi uma introdução, e vamos domingo que vem dar continuidade, conhecer a Deus em profundidade, adentrar na realidade espiritual do coração do Pai, porque o Espírito ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito que perscruta as profundezas de Deus é o mesmo Espírito de habitação que habita em mim e em você quando cremos no Senhor. Então nós temos muita coisa, irmãos, e são muitas riquezas, mas essas riquezas não pensa que serão bens materiais. Essas riquezas é tudo aquilo que Ele é, que Ele compartilhou conosco. Primeiro que Ele nos deu a vida, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então nós temos algo do Senhor que começa, o início da vida cristã é receber a sua própria vida. Ele veio para habitar junto conosco, para ser um conosco. 1 Coríntios vai mostrar o seguinte, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando Jesus ele dizia o seguinte: aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou só. E eu e Pai, nós somos um. Então, nós somos a igreja de Cristo, estamos unidos a Cristo. Então, quem nos vê, tem necessariamente de contemplar Cristo em nós. Então, como que eles vão contemplar Cristo em nós? Primeiro, como uma carta escrita, conhecida e lida por todos os homens. Os homens, uma vez que você é filho de Deus, separado deste mundo, eles verão em nós a diferença. Irmãos, e não tente querer ser diferente porque você conhece o Senhor, não tente querer fingir ser diferente, seja você mesmo, não tente ser outra pessoa, senão você vai se tornar um cristão chato, religioso. Então, eles vão ver o mundo, Cristo em nós, através do nosso falar. Paulo ele vai dizer o seguinte: seja a vossa palavra sempre agradável. A palavra agradável ela tem uma conotação no grego que significa o teu bom prazer no falar, ele será um bom prazer para o teu coração quando nós expressamos
aquele que tem um bom prazer em falar conosco e habitar em nós e se expressar através de nós. Então, isso é agradável para o nosso coração. Seja sempre, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, seja sempre a vossa palavra agradável, temperada com sal. Não um sal insípido, mas um sal que dá sabor. Um sal que quando você conversa com uma pessoa, ela vai sentir o aroma, o sabor de Cristo em você. Ela vai sentir o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, que vai para o inferno, como naqueles que serão salvos. Então, todo cristão, ele é, essencialmente falando, uma pessoa muito agradável. Percebe, irmãos? Como dissemos hoje, porque o nosso falar deve ser uma expressão de Cristo. Até nós mencionamos hoje pela manhã que a palavra mistério, ela significa boca fechada, e que Deus ficou com a sua boca fechada durante muito tempo guardando o segredo, porque o mistério de Deus é Cristo, mas este segredo foi aberto, foi revelado quando o Pai abriu a sua boca e falou no seu Filho Jesus Cristo. Havendo Deus falado outrora, antigamente aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele abriu a sua boca, Ele revelou o seu mistério, falando através do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Irmãos, é um privilégio muito rico para nós. Hoje nós podemos conhecer o coração do Pai, porque Ele é um Deus que fala e se revela. Mas a revelação de Deus, como dissemos pela manhã, não é uma revelação assim que, ai Senhor, se você não desejar a revelação do Senhor, no sentido de que Ele descortina as Escrituras, elas sempre ficarão fechadas para o seu coração, para o meu coração, porque a revelação do Pai é na proporção do nosso desejo, em conhecer o Senhor. Ele não vai perder o seu tempo, como Jesus disse, falando para os discípulos, não lancei aquilo que é precioso, as vossas pérolas aos porcos. Não vai, irmãos. Ele vai confiar a sua palavra àqueles que verdadeiramente o desejam. Então, aqui, irmãos, é muito interessante que o que nós vamos herdar do Senhor então? Vamos herdar a Ele mesmo. Nós herdamos o Senhor e Ele tem uma herança em nós também, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Primeiro que, depois que ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, olha quanta riqueza, nós vamos herdar o Pai e somos co-herdeiros também de Cristo. Tudo aquilo que o Filho herdou do Pai também será nosso. Então, irmãos, são sabedorias infinitas. Nós falamos hoje pela manhã que se o Pai então trouxesse toda a revelação da sua sabedoria a nós, nós não suportaríamos. Vimos que o apóstolo Paulo disse que ele conhecia em parte conhecia, mas vai chegar um dia que nós não vamos conhecer mais o Senhor em parte, porque a nossa mente é muito limitada, embora o Espírito Santo que habita em nós, ele é ilimitado, está em nosso espírito, por isso que ao reunir do povo do Senhor é algo muito especial, porque o Senhor deposita as suas verdades, os seus tesouros em cada um de nós, de uma forma que aquilo que eu obtive da parte do Senhor, eu retivo no meu coração, eu vou compartilhar com você. E na mesma palavra você reteu outra coisa e pode compartilhar comigo também. Quando Paulo saía para fazer suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, ele passou em algumas comunidades nos quais elas nasceram através do Evangelho da Graça. Porque nós somos gerados pelo Evangelho, não há uma outra maneira de sermos gerados pelo Evangelho. Então Paulo visitava aqueles irmãos e compartilhava com eles algum dom espiritual. Estão me entendendo, irmãos? Isso é tão maravilhoso. Agora, nós temos aqui herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, Cristo é a nossa sabedoria. A palavra fala em 1 Coríntios 1,30 que em Cristo, Deus nos deu Cristo para cada um de nós, Ele se tornou Cristo para cada um de nós, da parte de Deus, sabedoria. Agora, essa sabedoria, irmãos, abra comigo, por favor, num texto aqui, em Colossenses capítulo 2, olha
que riqueza nós temos aqui, irmão. Capítulo 2, vou ler do 1 até o versículo 3. Colossenses 2, de 1 a 3, para vocês verificarem a grandeza dessa riqueza que nós vamos herdar dele. Diz assim a palavra, olha só. Colossenses 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Essa grande luta aqui, o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo que, ele disse aqui já no versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então o Senhor Jesus, quando chamou Paulo, disse assim: Paulo, você vai sofrer, não por você mesmo, mas você vai sofrer junto comigo pelo meu povo. Irmãos, igreja é exatamente isso. Igreja é você sofrer, porque igreja você vai sofrer, irmão. Se você ama o seu irmão, você vai sofrer por aquele irmão. Às vezes o irmão está tão distraído do Senhor e da palavra. Se você ama o irmão, você vai sofrer, né? A indignação vai virar sofrimento. Então Paulo preenchia ali as aflições de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Paulo sofria pela igreja. Quantas vezes você vai ler aqui na sua palavra, nas cartas de Paulo, que ele chorava, passava a noite em lágrimas, orando por cada um individualmente em lágrimas. Irmãos, nós estamos muito distantes de uma realidade de maturidade espiritual, porque quanto mais nós crescemos no Senhor, mais nós vamos diminuir, o amor dele vai aumentar em nós, a vida de Cristo vai crescer em nós, vai ser formada em nós, é pelo sofrimento. E aí ele diz aqui, o versículo 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Olha o cimento aqui que liga-nos uns aos outros, é o vínculo, o cimento que faz a ligadura é o amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Então aqui está uma das coisas que nós herdamos do próprio Senhor, uma riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então esse mistério, aqui boca fechada, Deus fechou a sua boca durante muitos séculos e gerações, que Deus então abriu a sua boca, revelando o seu mistério, que é Cristo. Deus falou-nos pelo Filho, Ele abriu o seu coração para cada um de nós. Que Deus gracioso é esse? É um Deus que fala, que comunica a sua verdade. Vimos hoje pela manhã que Abraão não viu isso, Salomão não viu isso, Davi não viu isso, os profetas não viram isso, os profetas, Abraão, todos eles viram as sombras, mas a realidade do Filho, como o irmão leu aqui no início, os nossos olhos viram, contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha que lindo, irmão. Nosso Pai é um Pai maravilhoso. E agora aqui, primeiro, olha a grande riqueza aqui, a forte convicção do entendimento para nós compreendermos plenamente o mistério de Deus, Cristo. Agora, em Cristo, olha o que está em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmão, Cristo é a nossa vida. Nós temos em nós, encapsulado na pessoa de Cristo, todos os tesouros da sabedoria. Presta atenção, que é todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Você entende porque alguns irmãos do passado falavam que procura conhecer o Senhor que habita em você? Porque o grande tesouro que nós já temos, 2 Coríntios 4,7, temos este tesouro em vaso de barro, nós já temos esse tesouro, agora isso é teu, Cristo é teu,
Ele é o meu Salvador, é o teu Salvador, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, o nosso Rei. Este Rei compartilhou tudo comigo e com você. E também nos confiou um reino. Irmãos, nós somos os homens e as mulheres nessa terra mais privilegiados deste universo, porque Deus o Pai, o Criador de todas as coisas, Deus o Filho, Deus o Espírito, habita no interior de todos aqueles que creram. Meu irmão, isso é muito grande. A riqueza, ela é imensurável. Queridos, quão grande é o nosso Senhor, nós cantamos aqui. Então, meus queridos irmãos, agora lá em Romanos 8,17, a parte B, diz assim, algo muito interessante, que eu quero aqui compartilhar com vocês, e vamos caminhar um pouquinho sobre a questão da nossa herança. Na parte B de Romanos 8,17, a palavra fala assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, o sofrimento de Jesus foi um sofrimento inevitável e necessário, porque ele viveu e serviu neste mundo que jaz no maligno. Agora, nós somos súditos do Rei, filhos de Deus o Pai, percebe? Então vocês acham, irmãos, que conosco vai ser diferente? Sofrimento vem de todas as áreas, vem de todas as partes, para nós, a sua igreja. Mas então, como Deus, Ele nos ama, Ele transforma, irmãos, qualquer tipo de sofrimento para mim e para você em bênção, porque os sofrimentos vai nos aperfeiçoar, o sofrimento vai nos preparar para este peso de glória, incomparavelmente. Porque, irmãos, aqui, olha o versículo 18. Então, Paulo aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Muito cuidado quando você vê nas Escrituras alguma particularização e quando Paulo pluraliza. Claro que não é a ideia de Paulo, é a ideia do Espírito. Então, Paulo fala aqui da experiência dele no versículo 18. Sempre ele vai falar alguns textos aqui que ele particulariza. Por exemplo, aquele texto de Gálatas 2:20. Eu creio que muitos aqui não pode confessar, mas às vezes não tem realidade espiritual, que diz assim, lá Paulo não está falando de novo nascimento, lá Paulo está falando da salvação da alma. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ali ele está particularizando. Claro que o Espírito Santo deseja que a experiência de Paulo seja a nossa. Nós já somos filhos de Deus. Nosso velho homem já foi crucificado, já morreu. O corpo do pecado foi crucificado, morto, enterrado e sepultado. Ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Agora, irmãos, será que verdadeiramente nós podemos confessar que estamos crucificados com Cristo? E quem vive é não mais eu, mas Cristo vive em mim? Irmãos, nós sabemos, irmãos, cuidado com isso. E peço ao Senhor para que Ele lhe dê essa experiência, para você não sair falando que está crucificado com Cristo e a tua vida não condiz com uma vida de cruz. Porque não mais eu, mas Cristo, isto era em realidade espiritual real na vida de Paulo. Na vida de Paulo, Cristo foi revelado para ele, Cristo vivia nele e Cristo era formado nele. Estão me compreendendo? Agora um detalhe aqui que é fundamental, irmão. Não mais eu, mas Cristo. O que significa? Não mais eu significa que esse cristão maduro tem a sua vida totalmente entregue ao Senhor, onde toda a prioridade deste cristão será tão somente Cristo e os negócios do Pai. Tão somente Cristo e os negócios do Pai. Ele não tinha outro falar. Paulo chegava a dizer o seguinte, Filipenses 1:21, para mim, de novo ele particulariza, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que para você isto é a realidade? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro? Será que se você morrer hoje, será que será lucro para você mesmo? Ou não, irmão? Para mim o viver é Cristo. Então Paulo aqui, ele vai
particularizar mais uma vez no versículo 18 de Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Então, irmãos, a igreja não está isenta desses sofrimentos. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O dia que nós entendermos o que é glória, glória é Ele é a glória. Essa glória será revelada em nós. Por isso que Paulo, ele tinha por certo que esses sofrimentos do tempo presente não podem comparar. Então Paulo está dizendo, não importa que tipo de sofrimento eu venha passar, estou olhando, estou contemplando o galardão. Ele disse isso lá em 2 Timóteo 1,12, eu sei, convicção, forte convicção do entendimento, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha convicção que iria receber a coroa da vida. Já agora a coroa da vida está reservada no céu, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, amamos a vinda do Senhor? Se nós amássemos o Senhor, amaríamos a sua vinda, mas o que nós temos pelo Senhor é apreço. Nós temos dificuldade em amar o Senhor, nós temos dificuldade até em se declarar ao Senhor, Senhor, eu te amo profundamente. Nós não agimos assim, irmãos, nós fazemos dele um Deus Papai Noel, me dá isso, abençoa aquilo. Não é errado fazer isso, irmãos, tem que fazer, tem que orar, mas você precisa desenvolver uma relação com aquele que é o amado da tua e da minha alma. Então, amados, se com ele sofremos, também seremos glorificados. Você se lembra da primeira carta do apóstolo Pedro? Ali, irmãos, é uma fonte de consolo para os dias sombrios da nossa vida aqui na face da terra. Aquela primeira carta de Pedro, ela é um conforto tão grande para o nosso coração. Ali, irmãos, aquela carta de 1 Pedro é um bálsamo dos céus para os que caminham pelos vales escuros da vida, e também aquela carta é um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são também fuzilados pelo vendaval da perseguição. 1 Pedro, 5 capítulos maravilhosos, traz lições ali extraordinárias, e mesmo, irmãos, suportando o fogo da perseguição, aquele povo na qual Pedro direcionou aquela carta, eles eram inundados, diz a palavra de Deus, a gente vai conferir o texto já, por uma alegria indizível. Indizível não dá para a gente dizer em palavras. Uma alegria indizível e cheia de glória. Então, essa é a primeira carta do apóstolo Pedro. Sabe como é que começa aquela carta em 1 Pedro? Vamos dar uma olhada lá, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha que preciosidade, irmão, nós estamos vendo aqui as preciosidades do Senhor, naquilo que concerne a nossa herança com Ele. Então, 1 Pedro 1, versículo 3, vamos ver a questão da nossa herança também aqui, irmão. Olha só, o versículo 3 é muito conhecido nosso, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que a Bíblia coloca Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas Ele é Pai de Jesus Cristo, já não está bom? Mas por que o Espírito colocou aqui bendito Deus e Pai? Porque, irmãos, tem duas coisas que são fundamentais. Queridos, como homem, Jesus era o Filho perfeito do Pai, e como servo, Ele era aquele servo perfeito, lá em Isaías 40, verso 1, eis o meu servo. Então, o servo servia a Deus,
Então, por isso que Jesus era Filho de Deus, mas também servo de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Essa palavra aqui, muita misericórdia, no original, ela é indefinida. Não dá para definir muita misericórdia, porque essa muita misericórdia é do tamanho dele, de Deus. Deus é o Deus das misericórdias. Irmãos, e Deus é tão misericordioso, porque Ele é a misericórdia, que as suas misericórdias, daqui um pouquinho vocês vão para a casa de vocês vão dormir, quando for meia-noite, talvez o relógio de Deus vai soar no seu coração, porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Todas as manhãs, é muito bom sabermos disso, as misericórdias do Senhor, elas são novinhas na tua vida e na minha vida, elas se renovaram, e Deus tem prazer na misericórdia. Esse tempo atrás, o irmão do passado, ele escreveu algo muito interessante, chamou muito a minha atenção. Ele disse, o que Deus espera de nós? Sabe o que Ele espera de nós, irmãos? Erros, não acertos. Porque se Ele tem prazer na misericórdia, Ele faz festa, percebe? Claro que a correção vai vir sim, Ele nos ama, então Ele vai nos corrigir também, mas Ele faz festa quando um filho errou e vai diante do Senhor arrependido, clamando a sua misericórdia. Ele faz festa, porque Ele tem prazer na misericórdia. Então aqui, irmãos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para, de novo, uma herança. A nossa herança é muito diferente da herança que os homens esperam aqui na terra. A nossa herança é uma herança incorruptível, é uma herança sem mácula, é uma herança imarcessível, que não pode murchar, e essa herança está reservada, irmãos, nos céus, para vós outros, para nós, irmãos. Então essa carta aqui, que Pedro está direcionando para os cristãos perseguidos, lá da Ásia Menor, e eles eram perseguidos, mas Pedro faz uma introdução muito linda aqui, irmãos, falando para eles não perderem aquilo que eles já têm em Cristo Jesus. Agora, veja o versículo 5, diz assim, que sois guardados pela virtude de Deus, ou pelo poder de Deus, mediante a fé. Eu tenho que crer que Deus me guarda no seu poder, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. É para a gente se exultar nisso, irmãos. Agora ele diz o seguinte, embora no presente, por breve tempo, se necessário, aqui a palavra ser necessário, se, essa condicional não tem no original, aqui é sendo necessário, tem um gerúndio lá, sendo necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas iremos vê-lo depois, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Está vendo, irmãos? Qual que é a importância do sofrimento para a salvação da nossa alma? Nosso espírito já foi regenerado, agora ele quer trabalhar na sua e na minha alma. Então essa carta de 1 Pedro, irmãos, é uma carta tão maravilhosa, é um bálsamo,
É um tônico espiritual e algo assim tão maravilhoso para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço no Senhor. Essa carta nós temos que ler de joelhos e considerarmos: Senhor, se você analisar essa carta, espelhando a sua vida, você vai perceber que você não tem problema. Que são os nossos problemas, irmãos? Diante do que esses irmãos aqui passaram, e nós estamos sobre os ombros desses irmãos. Então nós podemos olhar lá na frente, contemplar lá na frente. Por isso, irmãos, que a alegria, falando de herança, a alegria do povo do Senhor, elas não provêm de riquezas deste mundo e nem do reconhecimento de autoridades constituídas. Hoje em dia tem muitos, principalmente líderes cristãos, que gostam de ter o reconhecimento de autoridades constituídas, prefeitos, deputados, vereadores, alguns até se envolvem com esse tipo de coisa. Isso é pura perda, né? Temos que orar por eles e mais nada. Agora, ao contrário aqui, se você olhar essa primeira carta, você vai perceber que essa alegria desses irmãos aqui era a respeito das perdas e não de ganhos. Eles sofriam injustiça, eles se alegravam. Sofriam perseguições, eles se alegravam. Espólio dos vossos bens e se alegravam. Mas por quê, irmãos? Qual que era a herança desse povo aqui, irmãos? Era uma pátria celestial. E essa alegria aqui não era uma alegria produzida pela prosperidade material. E essa alegria aqui também era um resultado da herança celestial, porque as coisas deste mundo, elas são temporárias. Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus, capítulo 1, irmãos, versículo de 10 a 12. Hebreus 1, 10 a 12. É muito interessante. Então aqui, ele está mostrando, né, de uma forma tão clara, para mim e para você, que nós temos uma herança. Olha só o versículo 10 que diz assim: ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Está vendo aqui? Até os céus, os astros, as estrelas. O que você quer herdar? Eles perecerão. Então o Espírito está nos mostrando que nós temos uma herança que está muito acima desses céus que você vê, muito acima das riquezas dessa terra, né? Então, porque eles perecerão, né? Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste. Agora, olha o versículo 12, irmãos. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Este é que nós vamos herdar, que os anos dele jamais terão fim. Está me compreendendo, irmão? Que coisa linda que é. Então, qual é a nossa herança? O próprio Senhor. Aquele que habita em você, ele habita para todo sempre. Isso aqui, irmão, sinceramente falando, deve nos mostrar que um lar no céu é muito mais importante do que uma casa linda aqui na terra. Talvez você fique aí se sacrificando pelas coisas materiais para ter bens. Por isso, irmãos, cuidado com um detalhe importante. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 24, vocês não podem servir a dois senhores. A palavra fala que só tem dois senhores. Satanás não é senhor, pecado não é senhor. Senhor é só Mamon e Cristo. Agora, você quer saber para quem você trabalha? Quem que você serve dos dois? É para aquele que você se dedica mais. Tem pessoas que morrem de trabalhar, porque precisa ter dinheiro. Está servindo a Mamon. A Mamon. Leva a vida inteira para ganhar dinheiro, se esforçando, trabalhando debaixo de cargas, e depois ele gasta aí parte da sua vida gastando com medicamentos para comprar remédio. Aliás, com medicamentos, gasta o resto da vida com medicamentos para tentar sarar aí a tua enfermidade física, dores. Queridos, Paulo era um fabricante de tendas.
ele fazia para não ser pesado para aqueles irmãos, mas Paulo tinha uma riqueza muito grande, que era o próprio Senhor habitando no seu interior. Então, irmãos, toda a herança terrestre, ela irá apodrecer. Toda ela vai oscilar, vai cair, mas a nossa casa celestial, ela nunca vai apodrecer. Abra aí comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 9 e 10. Hebreus 11, 9 e 10. Então aqui a palavra diz assim, olha. Hebreus 11, versículo 9 e 10, diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está vendo, irmãos? Não se importavam com que tipo de vida vivia nessa terra. Hoje nós nos importamos, né? Queremos um conforto, uma casa bonita, né? Na realidade, o rico é que precisa de nós. Nós não precisamos dos ricos. Imagina só, um irmão, algum tempo atrás, disse o seguinte: imagina se todos fossem ricos, como é que você ia mostrar os teus bens? Como é que você ia mostrar os teus carros do último tipo? Você tem que mostrar, ostentar para quem não tem, para pobre. Não é assim? E a gente não se importa muito com isso, né? Agora, olha o versículo 13 aqui desse mesmo capítulo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade que Deus preparou para eles e também para nós é a Nova Jerusalém, onde nós iremos passar a eternidade lá. Mas se fosse só morar em Jerusalém celestial, não faria sentido nenhum. Mas lá nós vamos ter o Pai, o Cordeiro, o Filho e o Espírito. E todos os outros irmãos que também creram nessa mesma palavra. Irmãos, guarde bem isso aqui. Todos os nossos pertences espirituais, eles são puros e livres de contaminações. Pertences espirituais, nós deveríamos fazer uma avaliação dos nossos pertences espirituais. Eles são puros. Então, o futuro lar de um cristão não vai entrar coisa nenhuma contaminada. Ali só vai entrar coisa pura, aquelas coisas que passaram pelo sangue do Cordeiro, que foram purificados, lavados, que o pecado tem a sua cor, que é vermelho, Isaías, capítulo 1. Mas, irmãos, este pecado que é vermelho, o sangue do Cordeiro o tornou mais alvo do que a neve. Então, nós podemos entrar pelo sangue de Cristo. E essa pureza toda, ela é descrita aqui no livro de Apocalipse, por exemplo, acompanha comigo aqui, como honra, glória e luz. Muito interessante, Apocalipse 21, verso 22 e 26. Irmãos, que coisa linda! Aqui, irmãos, é para a nossa cidade, o lugar onde nós vamos morar eternamente com o nosso amado Senhor. Diz assim, capítulo 21, vamos ler os versículos 22 e 26. Nela, aqui é a Jerusalém, lá de cima, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha o 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou.
e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Que coisa linda! Agora, aqui mesmo, bem pertinho, o próximo versículo, aqui vai, independentemente de quanto a terra ela se contamina ambiental ou moralmente, quando o cristão fecha os seus olhos e desce para a sepultura, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, ele parte para um país que não tem nenhum tipo de impureza. É o verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, será que Deus vai ter um registro lá, um livro onde Ele vai escrever os nossos nomes? Onde os nossos nomes são escritos? Olha aqui o versículo 27, no final dele. Quem que vai entrar lá? Ali não vai entrar, penetrar coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro aí está em letra maiúscula na sua Bíblia, aqui é exatamente livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, os nossos nomes está inscrito no próprio Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele é o livro da vida. Você se lembra, lá em Ezequiel, quando o sumo sacerdote, em Êxodo também, ele entrava no Santo dos Santos, o que ele levava ali? Colocava aquela estola sacerdotal, aquele paramento ali no peito, e tinha 6 pedras aqui e 6 pedras do outro, as 12 tribos de Israel, com o nome de cada uma delas. Então, levava no seu ombro, na sua força, e também no seu peito. Ombro fala de força e peito fala de coração, fala de amor. Quando o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, ele nos levou na sua força e no seu peito. Entrou na presença do Senhor. Isso Cristo fez conosco. Ele penetrou além do véu e nos levou. A palavra fala isso muito claramente em Colossenses 3,3. Vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já estamos lá em Cristo, já estamos diante do Pai. Então o Pai já nos aceitou. Nós não estamos, o livro da vida para nós é Cristo. Se alguém está em Cristo, não fala se alguém está escrito no livro lá, que ele vai ter um livro. Não, ali quando fala que vai abrir os livros no dia do julgamento, os livros, onde é que estão esses livros, irmãos? Estão, sabe aonde? A tua consciência tem registrado tudo. Vai se abrir os livros e também o livro da vida vai ser aberto. Porque o Senhor conhece os seus e os do Senhor estão em seu coração. Se nós contemplarmos hoje o coração do Filho, o que nós vamos ver no coração do Filho? A sua noiva, a sua igreja. Se nós vermos o coração do Pai, o que tem no coração do Pai? O Filho. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, nós estamos no Filho, estamos no Pai. Para que eles sejam... Você acha que o Pai não ouviu aquela oração do Filho? Pai, para que eles sejam um como nós o somos, eu em ti, tu em mim, para que eles também sejam um em nós. Irmãos, isso é muito rico, irmãos. Isso não é assunto de religião, é de evangelho, é de graça, é de amor, é de vida, vida de Cristo em nós. É tão maravilhoso, irmãos. Então aqui, livro da vida e do Cordeiro. Agora, preste atenção no detalhe importante aqui, irmãos. Capítulo 22, aqui, irmãos, olha só o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela
estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, o nosso trabalho de servo de Cristo aqui, lá também é. Mas o serviço aqui tem a ver com adoração. Todo o trabalho que nós fazemos para Cristo, como diz assim, eu sou servo de Deus, né? Às vezes eles não têm noção do que significa, o que é servir a Cristo, é adorar a Cristo. Nós fazemos a obra que Ele preparou, mas adorando ao Senhor. Passamos pelas dificuldades adorando ao Senhor. Isso é serviço. Então lá também nós vamos fazer o quê? Adorar para todo sempre. Olha aqui, Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nosso serviço lá, qual vai ser o nosso serviço lá? Adoração. Qual é o nosso serviço aqui na face da terra hoje? Adoração. Fazendo coisas que Ele pede para nós fazermos, não aquilo que, às vezes, você não serve a Cristo, você serve o pastor. Nós estamos aqui para servir a homens, nós não servimos a homens, nós servimos a Cristo, percebe? Então, quando nós servimos a Cristo, é um serviço em adoração a Ele. E outra coisa, e o que mais aqui? Olha o versículo 4, irmãos. Olha o que você vai contemplar aí, irmão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dEle. Fronte, então isso aqui significa, uma vez uma pessoa falou o seguinte, lá no céu nós vamos conhecer uns aos outros? Claro que nós vamos conhecer, porque lá tem fronte. Se não tem fronte, como é que ele vai escrever? Claro que vai ter. Só, aqui não precisa nem de revelação, só interpretar o português aqui, entende? Muito claro isso, queridos irmãos. Então, amados, isso é maravilhoso demais. Agora, irmãos, as Escrituras falam da herança do cristão, que ela é diferente das heranças aqui terrenas. As heranças terrenas, com o tempo, elas se dissipam, elas se acabam, elas serão destruídas, acabadas, mas a nossa herança, que é Ele mesmo, ela não vai passar, porque nós andamos por fé e não pelo que nós vemos, e aquilo que nós vemos vai passar, e aquilo que nós não vemos durará eternamente. 2 Coríntios 4, de 16 até o verso 18. Irmãos, então, Cristo é a nossa herança. É a maravilhosa, viva esperança que nós já lemos aqui, a qual Pedro fala que fomos regenerados, quando começamos aí a nossa vida em Cristo. Se Deus pode ressuscitar Jesus dos mortos, então, sem sombra de dúvida, Ele pode nos dar a mais rica herança possível para cada um de nós. E eu já estou quase encerrando, quero ler mais 2 textos. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1 é a nossa preciosa herança. Diz assim, Colossenses, versículo de 10 a 12. Olha que texto maravilhoso, irmãos. E nós estamos encerrando. Diz assim o versículo 10, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para o seu inteiro prazer. Aquilo que nos dá prazer ao Senhor é viver de modo digno dEle. Sou filho dEle e vou viver na dignidade dEle, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Agora presta atenção, não fica aflito pensando que você tem que fazer coisas para Deus. As tuas obras boas que você fará, elas já foram preparadas desde a fundação do mundo para que nós andássemos nela. Você vai fazer as obras dEle com a mão direita, a tua mão esquerda nem ficará sabendo. Lembra quando o Senhor Jesus, naquele grande dia, quando Ele vai dar as boas-vindas para nós? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer,
tive sede, deste de beber. Então eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e sede? Eles faziam aquelas obras, mas eles nem sabiam o que estavam fazendo para o Senhor, porque o Senhor tinha preparado para eles, eles tinham um coração conquistado, então voluntariamente eles serviam aqueles irmãos, mas não sabiam que era para o Senhor. Se o Senhor mostrasse para eles que era para o Senhor, talvez eles se gloriariam neles mesmos. Nós fizemos e fizemos e fizemos. Toda a glória é para o Senhor, não para nós. Entende, irmãos? Que lindo. Então, olha aqui. Boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, percebe aqui, esse versículo 11 está cheio das nossas responsabilidades. Perseverar, sermos longânimo, com alegria. Agora, olha o 12. Dando graças ao Pai, que vos fez, o Pai sempre faz, né? Que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, qual é a herança nossa? Cristo. A palavra herança aqui é a palavra no grego que é kleros, ou klerous, que significa porção. Então, se a nossa, então fica muito claro quando nós interpretamos que a nossa herança é o Senhor, percebe? Então, Lamentações, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, Lamentações 3, 24, a minha porção é o Senhor, ou seja, a minha herança é o Senhor. Lamentações 3, 24. E em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, ali é o Senhor quem fala, ele diz assim, a herança do Senhor é o seu povo. Olha que coisa linda, irmãos. Então o que nós vamos herdar? O Senhor. O que o Senhor vai herdar em nós? Nós mesmos. Ele nos comprou, nós de fato somos dele. Mas nunca se esqueça, foi Ele quem nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos. Qual que é a herança dos santos? Cristo. Você pode ver depois, estudar aquele texto lá de Efésios 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da herança nos santos. Então o Pai tem herança nos santos, que é o Filho. E nós estamos unidos a Cristo, somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que Ele revele isso ao nosso coração, para que então possamos cada dia mais crescer e nos regozijar no Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez meditar na Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, frutifique a Tua palavra em nossos corações. Ensina-nos a retê-la, nos dê sabedoria para compreendê-la e revela, Pai, para que tenhamos um entendimento real e claro de todas as realidades que foram aqui expostas. E em Cristo nós oramos. Amém.